O Enem pode ser anulado por vazamento de questões? Será que isso vai acontecer? Deixa eu te explicar essa polêmica que está rolando aí na internet. Vou te explicar tudo sobre esse vazamento de questões. Realmente apareceram questões idênticas aí à prova. Mas antes eu quero deixar já minha opinião de que eu acho que o Enem não será anulado, tá? A anulação do Enem seria uma questão assim, logística, econômica muito grave. Mas o edital do Enem prevê essa possibilidade. Então aqui em cima eu estou colocando um trecho do edital que diz o seguinte: quando o edital do Enem diz isso aqui, ó, por exigência legal, pode ser. Se o Ministério Público mover um processo contra o INEP, isso pode acarretaria na anulação da prova. Mas vamos entender o que aconteceu aqui. Olha só essas duas questões aqui, ó. Uma das questões estava num grupo de mentoria, numa live há 6 dias antes da prova, e essa aqui é a questão da prova. E esse cara que estava com esse grupo de mentoria, que é o Edclay Teixeira, ele disse nas redes sociais dele que ele tem uma monitoria de estudos, ele passa lista de questões para os alunos, e ele fez esse ano essa prova aqui, ó, que é uma prova do CAPES. Ele é um acadêmico de medicina, você pode se inscrever para fazer essa prova. E ele fez essa prova e retirou algumas dessas questões dessa prova. Se você não sabe, eu já falei isso aqui, os alunos de mentoria sabem disso. As questões do Enem, elas são pré-testadas pelo INEP em outros processos seletivos. Então, realmente, as questões aparecem em outras provas. A pessoa que se inscreve e faz essa prova aqui do CAPES, ela pode levar o caderno de questões para casa. Você vê essa informação aqui, igual você fez no Enem, aí faltando meia hora para a prova. Isso aí explicaria o fato dele conseguir reproduzir questões idênticas, né? Assim, a diferença aqui é muito pequena. Tem até gente falando na internet que seria impossível ele decorar essas questões. Mas aí, nesse caso, ele não precisaria decorar, porque ele estaria com o caderno de provas em mãos. E aí, claro que isso é um problema gigante pro INEP, né? Porque você tem aí 41 mil pessoas estavam assistindo a essa live, com questões que ele estavam na prova, né? Praticamente iguais. E tem algumas informações que ele passou no grupo em março, que foram antes dessa prova do CAPES, que deixam tudo mais estranho ainda. Falando sobre marcar a alternativa de uma questão que apareceu na prova, colocando uma questão exatamente igual e dizendo que ele errou essa questão numa prova do CAPES. É claro que isso aqui, galera, deixar bem claro, né? São prints de WhatsApp, de grupos de monitoria, então a gente não sabe quais informações aqui foram manipuladas, quais não foram. O próprio Edclay, né? O Edclay Teixeira está divulgando isso nas redes sociais dele, mas isso com certeza acarreta numa necessidade de investigação do Ministério Público. Então quem tem que correr atrás disso agora é o Ministério Público, é a Polícia Federal. Em 2009 a gente teve um vazamento de questões, mas foi uma questão diferente. Em 2009, a empresa que imprimia o Enem vendia provas para agentes externos, né, para bandidos. O Enem chegou a ser cancelado antes da sua aplicação, né? Uma investigação concluiu que havia essa possibilidade de fraude, cancelou o Enem, mudou-se a prova e a prova foi feita depois, foi adiada. Isso é crime federal, inclusive, né? Os envolvidos nesse escândalo aí em 2009 foram condenados a 5 anos de prisão aqui, como você vê nessa matéria. Como eu disse anteriormente, eu não acredito numa anulação do Enem a partir desse momento, mas eu acredito que a gente, vocês, como participantes e nós como professores aqui, como mentores de estudo, precisamos exigir aí que o INEP se pronuncie sobre o caso e pelo menos abra uma investigação. Mas marca aqui nos comentários o INEP, @INEP e o ministro da Educação, Camilo Santana, e compartilhe esses vídeos que vocês estão assistindo, não só o meu, mas de todos os outros professores que estão fazendo, porque isso vai chegar à mídia tradicional, a mídia que consegue pressionar mais. Bom, fica ligado que eu vou trazer mais informações sobre esse caso aqui para vocês. Vamos aguardar. Fique com Deus.